Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Psiflex, um canal que tem o objetivo de promover flexibilidade psicológica e uma rotina significativa dentro de uma vida que vale a pena ser vivida, através da terapia de aceitação e compromisso. Meu Deus, que introdução longa. Depois eu vejo se isso aí ficou bom. O que vocês acharam da minha camiseta, gente? Porque deu o que falar quando eu comprei essa camiseta. Meu pai e o João falaram que eu pareço o cara do Beto Carreiro World, aquele. O, esqueci o nome, mas enfim, o ícone do Beto Carreiro, aquele cara que andava de cavalo. O que vocês acharam? Eu achei maravilhosa, amo essa coisa bufante, então eu disse: não, vou levar essa camiseta para um vídeo especial no YouTube. Mas chega de enrolação. Sobre o que é o vídeo de hoje? É sobre um assunto que eu disse é muito importante. Foi muito bom o que aconteceu ontem comigo para eu deixar só para mim. Já contei lá nos stories, e se você tá vendo do story, talvez vindo dos stories, talvez você já saiba do que se trata. Mas eu disse, não, isso é muito bom para eu guardar só para mim, eu preciso compartilhar isso com o mundo. E isso já se encaixa dentro de um dos processos de flexibilidade psicológica, que é o objetivo desse canal, trazer os processos de flexibilidade psicológica. Então vamos lá, chega de enrolação. Ontem, na verdade, vou começar de uma maneira diferente. Já faz um tempo que eu venho desgastada, desmotivada, desgostosa da minha rotina. E eu gosto de usar uma metáfora, que é a metáfora da Zumbilândia. Eu tenho vivido algum tempo já na Zumbilândia. O que é essa tal de Zumbilândia? É aquela rotina que basicamente só tem tarefas, sabe? Então, levanta, estuda, trabalha, come, descansa, vai trabalhar, levanta e começa tudo de novo. É um ciclo ininterrupto de atividade uma atrás da outra. E isso deixa a gente desgostoso com a nossa vida. Eu, quando tô nesse ciclo da Zumbilândia, eu me sinto desmotivada, descontente, sem entusiasmo, marcada pelo piloto automático. E isso me faz não sentir que a minha vida tá valendo a pena. Me faz questionar qual que é o sentido da vida. E aí eu percebi o seguinte: poxa, isso tá me incomodando demais. Por que será? O que são esses sintomas, né, de falta de entusiasmo, falta de emoção, de contentamento e de vitalidade com a vida? E aí eu percebi que era a desconexão de valores, porque uma vida marcada por valores, uma vida onde você exerce os teus valores, aquilo que é importante para ti, é uma vida marcada por vitalidade, por entusiasmo, por contentamento, por se sentir cheio de vida. Então, né, se eu estava sentindo o oposto, eu estava desconexa dos valores. E eu tenho clareza dos meus valores, eu já fiz esse processo e eu sei o que é importante para mim. E eu também sei quais são os comportamentos que eu preciso fazer para exercer esses valores. Vou dar um exemplo. Para mim, é muito importante diversão, espontaneidade, lazer, conexão. E eu moro em Florianópolis, ou seja, aqui tem muita coisa para eu me conectar. E eu gosto de me conectar com a natureza. E vocês sabem que Florianópolis tem praia, muitas opções de praia. Então, eu precisava estar conectada com isso que está à minha disposição e que faz eu ter uma vida significativa. Eu tenho um parque aqui perto da minha rua, perto da minha casa, que é só eu pegar e me colocar na minha agenda, me comprometer que eu vou estar conectada com esse valor de conexão, de natureza, de espontaneidade, de poder fazer um treino mais ao ar livre, sem tanto essa coisa rígida da academia. Mas eu percebi que eu não estava colocando isso em prática. Eu também tinha praia à minha disposição e eu não estava colocando em prática. Eu tenho vários shoppings, vários restaurantes diferentes, comidas diferentes, comida tailandesa, comida de árabe, coisa muito diferente aqui em Floripa. Mas eu percebi que eu não estava entrando em contato com isso, que são coisas tão importantes para mim. Por exemplo, curiosidade é um valor extremamente importante para mim. Eu adoro, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de descobrir coisas novas, eu gosto da definição de que eu sou uma caçadora de experiências, porque eu gosto de descobrir, de investigar e de me meter em coisa diferente. Mas eu não estava fazendo isso na minha rotina. E aí eu percebi assim, poxa, mas a vida significativa ela acontece no dia a dia, na rotina.
E aí eu percebi, tá, eu sei quais são os meus valores, eu sei quais são os comportamentos. O que tá me impedindo de viver a vida que eu quero viver? E aí que entra uma coisa muito importante. A minha mente estava me impedindo de viver a vida que eu desejava. Por quê? Porque na minha cabeça, a minha mente, né, a Lolita, eu dou um nome carinhoso chamado Lolita. A minha mente, ela estava me contando várias histórias do seguinte: como que você vai ir pro shopping quarta-feira à tarde? Como que você vai pra praia quinta-feira à tarde? Segunda-feira à tarde? Você tá doido? O que os outros vão pensar de ti? Ou quando eu não tava chovendo, eu não tinha paciente, eu já tinha estudado, já tinha feito tudo que eu precisava ter feito. Como assim você vai ir assistir um filme 3 horas da tarde? Sendo que isso seria um valor pra mim, um autocuidado, um descanso, um lazer, diversão, espontaneidade, curiosidade. Não, não, você tem que trabalhar. Onde já se viu? E eu não estava me dando conta que eu estava seguindo os comandos desses pensamentos. Eu estava seguindo as regras impostas por esses pensamentos, que são histórias que fazem parte da minha história de vida. Porque na minha história de vida, eu sempre vi a minha mãe trabalhando muito, meu pai trabalhando muito. Então, naturalmente, por ter nascido nesse contexto, eu passei a valorizar muito o trabalho. E entender que isso é muito fundamental para se ter uma vida de sucesso, uma vida que faz sentido, ou para me adequar às expectativas da sociedade, porque é onde já se viu não trabalhar numa segunda tarde. Não, você tem que trabalhar. Mas eu não tava me ligando que eu tava trabalhando de noite até, às vezes, 9 da noite. Eu não faço o horário que todo mundo faz. A minha rotina ela é diferente. Eu atendo pacientes em horários diferentes do que o pessoal, né, a maior parte da população trabalha. E a minha mente me torturando. Por quê? Porque eu estava presa a regras aprendidas dentro da minha história de vida. E aí, a TCC clássica, terapia cognitiva comportamental, que foi uma abordagem que eu trabalhei por um tempo, diria o seguinte: mas a gente tem que questionar o conteúdo desses pensamentos, né? Quais são as evidências de que você não pode trabalhar na segunda tarde, e que você não pode ir para a praia segunda tarde? Só que não funcionava isso pra mim, porque sempre voltava esse pensamento, sempre voltava uma culpa por estar descansando, uma culpa por querer viver uma vida que não fosse o padrão de todo mundo, uma culpa por poder ter estabilidade financeira para poder ir pra praia numa terça tarde, pra não precisar trabalhar de manhã, de tarde, de noite, me culpando por ter uma qualidade de vida. E aí eu deixei de ter qualidade de vida porque eu tava me culpando por ter qualidade de vida. Olha só quanto a mente nos aprisiona. Isso é chocante. E aí, quando eu me dei conta disso, eu, eu não vou mais seguir os comandos dessa mente. Eu comecei a colocar a minha mente em perspectiva. Eu comecei a entender assim, não, ela tá me dando ordens. Ela tá me dizendo assim, onde já se viu trabalhar, não trabalhar segunda tarde e ir pra praia. Mas isso é só uma regra aprendida que faz sentido dentro da minha história de vida. Não faz sentido eu ficar tentando lutar contra esse pensamento e tentar modificar ele. Até porque dentro da minha história de vida faz sentido, porque eu escutei isso dos meus familiares, do meu pai, da minha mãe. E dentro da minha cultura, da minha família, isso faz sentido. Então eu não vou questionar se esse pensamento é verdadeiro ou não. Eu vou questionar se esse pensamento faz parte da vida que eu quero construir. E dentro da vida que eu quero construir hoje, em 2023, na Milena que está aqui na frente de vocês, gravando esse vídeo, não faz sentido. Porque eu quero sim ser a pessoa que vai pra praia segunda-feira à tarde. E isso não me faz melhor ou pior do que ninguém. Isso só me faz ser uma pessoa que vive de acordo com os seus valores. E ontem, quando eu fiz isso, aí entra o ponto. O que aconteceu? Ontem eu acordei, fui fazer meu treino, tomei um café com calma, atendi só 3 pacientes pela manhã, porque isso é uma qualidade de vida, é uma qualidade de trabalho. Atender só 3 pacientes, um atrás do outro. Porque mais do que 3, gente, eu não tenho bateria emocional para poder atender. Porque o meu estilo terapêutico é estar entregue, é estar presente, é ouvir com atenção minuciosamente cada coisa que a pessoa está me dizendo. Eu não consigo ficar mais do que 3 horas ali focada. Então, eu atendi os meus 3 pacientes pela manhã, saí para almoçar num restaurante beira-mar com a minha amiga. Uma amiga que tem valores muito parecidos com os meus. Uma amiga que faz terapia, e aí a gente tem assuntos profundos sobre a terapia, adoro.
E depois fomos tomar um banho de mar. 4 horas cheguei em casa, fiz um sono até 4h30. E às 5 horas eu voltei a atender, atendi mais 3 pacientes, que é o máximo que eu aguento um atrás do outro. Eu também aprendi a reconhecer os meus limites, né? E 3 são o máximo. Atendi 6 pacientes num dia. Tá mais do que bom, gente. Nossa, e ainda depois que eu terminei de atender os pacientes, eu tinha 1 horinha de pós. Estudei, treinei, fui pra praia e vivi uma vida que vale a pena ser vivida. Viver uma rotina que tem muito valor incutido. E o melhor de tudo, eu estava descansada, presente. Tudo estava gostosinho, sabe? Aquele dia que não é que você tá feliz, mas tudo tá fluindo, você se sente viva. Ou seja, aquilo que eu estava falando sobre valores. Você se sente cheia de vida, você se sente conectada, você se sente entusiasmada, você se sente muita vitalidade. E tudo isso foi possível porque eu consegui colocar minha mente em perspectiva, entendendo que ela não sou eu, entendendo que ela vai me ditar ordens baseadas em pensamentos que fazem sentido dentro da minha história, mas que eu tenho sim poder para olhar para esses pensamentos e não necessariamente seguir o que eles estão me falando. E quando eu me dei conta disso, nossa, achou sofrimento e fui viver a vida que eu quero viver. Então, o que eu queria trazer com o vídeo de hoje? Mostrar para vocês que você não precisa ficar lutando contra os seus pensamentos. E muitas vezes, a vida que você gostaria de estar vivendo, você só não vive ela porque você está preso a ideias de como se deve viver, assim como eu estava. Porque a gente nasce numa família, numa sociedade, numa cultura que nos prega e nos diz como é o jeito certo a ser vivido. Mas tem um momento que a gente tem que parar e questionar e se perguntar como que é o jeito que eu quero viver e pensar quais são os comportamentos que a gente precisa fazer para viver então essa vida e não seguir mais as regras e nem os comandos desses pensamentos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero trazer mais conteúdo sobre desfusão cognitiva, que é o nome desse processo psicológico, desse processo de flexibilidade psicológica. E uma maneira muito flexível da gente lidar com os pensamentos nessa perspectiva é se perguntando se eles são úteis para a vida que a gente quer construir. Então, eu ficar pensando e muito grudada à ideia de que eu não posso curtir uma praia segunda-feira à tarde, não é um pensamento que se alinha aos meus valores. Não é um pensamento útil. Não é um pensamento que me ajuda a construir a vida que eu quero. Pelo contrário, ele me afasta. Ele me atrapalha. Ele me afasta de quem eu quero ser. Ele me afasta da vida que eu quero construir. Então, você pode adotar essa postura diante dos teus pensamentos. Primeiro, dando um nome para tua mente, assim como eu dei para minha, a Lolita. Depois, reconhecendo esses pensamentos, ou seja, quais são as histórias que minha mente está me contando? O que a minha mente está me contando agora? Terceiro, perguntando se esses pensamentos eles são úteis ou não para a vida que você quer construir. Então você não vai ficar tentando mudar e tentando provar se eles são verdades ou mentiras. Você vai simplesmente escolher vestir eles ou não como se fossem roupas. Como, por exemplo, essa roupa que eu escolhi vestir para hoje. Certo, meus amores? Um grande beijo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Esse provavelmente vai ser o último vídeo do ano. Mas não vou ser rígida para dizer que talvez não mude. Pode ser que venha mais um vídeo, mas se não vir, eu já estou aproveitando para dar as felicitações.